Bom dia, criancinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre barroco. Barroco. Nossa aula de literatura, né? Você já sabe, primeiro ano, a professora Silvia está se estabelecendo. Então, até o final desse mês, provavelmente, né? Essa já é nossa terceira semana. Eu estarei aqui com vocês enquanto ela fica bem, né? Para voltar às aulas. Bom, hoje nós vamos falar sobre barroco, literatura barroca, principalmente. Hoje nós vamos falar do barroco em linhas gerais, não vamos falar ainda do barroco brasileiro, embora algumas vezes eu faça alguma citação aqui a respeito do barroco brasileiro. O barroco brasileiro é assunto da próxima aula, né, que é o capítulo 7, que é que vocês vão ter. Então vai ser o barroco brasileiro. Esse aqui é o barroco quando ele surgiu na Europa, em Portugal, e suas características gerais, né, que influenciaram, né, o barroco aqui no Brasil algumas décadas mais tarde do que ocorreu lá em Portugal. Quando a gente fala em barroco, né, mas o que significa essa palavra? Né? Os estudiosos dizem tem algumas significações. Tem gente que fala que significa ovo, tem gente que fala que significa feio, o fato que não tem nada a ver com barro, tá? Então não é barroco de barro, não é. Foi um movimento. Esse movimento, como todo movimento artístico, ele vai surgindo. Vocês sabem que o movimento artístico não se muda de pensamento de um dia para o outro. Os artistas, quem é artista mesmo, nasce com esse dom, com esse veio artístico, ele tem uma sensibilidade maior para ele perceber quando as coisas estão mudando. Então, o que acontece? Não é que um dia deixou, né? Vamos supor, por exemplo, aqui no Brasil, o barroco começou em 1601. Então, até dia 31 de dezembro de 1600 era quinhentismo. Aí, 1º de janeiro de 1601, todo mundo acordou, agora é barroco, né? Agora, não é isso. As coisas vão mudando até que um pensamento se consolida e toma forma, né? E a maioria das pessoas começam a pensar e agir de determinada forma. E vamos lembrar que a arte, ela é reflexo da vida, ela é reflexo do pensamento humano. Não dá doida num grupo de cara lá, né? Onde disse, fumou um lá, sonhou de noite e acordou, vamos inventar o barroco. Não é assim. Todo movimento artístico é reflexo da vida. E vamos lembrar que naquela época, nós estamos falando do século XVI. A informação ela não era compartilhada como é hoje. E quanto menos informação compartilhada, mais se demora para mudar-se o pensamento humano. Por quê? Porque não tem informação. Então, se a informação não chega, as pessoas continuam pensando, tendo aquela ideia. Igual a história dos escravos, vocês conhecem? As histórias que os senhores inventavam para os escravos não comerem e que foi repassando de geração em geração e até a minha geração, a gente ainda ouvia isso, depois a gente descobriu e questionou a informação. Leite com manga faz mal, né? Não pode misturar. Se você misturar uma coisa... Por quê? Eles faziam isso para os escravos, obviamente, não comerem e não beberem, né? Escondidos. Aí se inventavam essas histórias, né? Até que o belo dia veio sorvete de manga, né? E aí, né? Para onde que vai o leite? Sorvete precisa de leite, né? E aí com a informação a gente vai descobrindo. E assim mesmo era na época. Vamos pegar só para vocês verem a diferença de tempo. Se nós pegarmos século XVI, 1501 em diante, e os pensamentos, até o século XVIII, nós tivemos só 3 pensamentos artísticos diferentes, né? Que foi o período clássico, aí veio o barroco, aí veio o arcadismo. Só 3, de 1500 até 1800 e alguma coisa. Então pensem, são quase 350 anos, o mundo só mudou de pensamento 3 vezes, vamos colocar assim, né? Em linhas gerais. A partir do século XIX, né, com a invenção das prensas, das gráficas, o surgimento dos jornais, a informação começou a compartilhar-se de maneira um pouquinho mais rápida.
Tipo assim, né? Levava uns 3 meses para você saber o que estava acontecendo em outro lugar. Mas era muito rápido. Coisa que antes demorava-se um ano e meio. Agora não, nem se sabia no século... o que aconteceu no século XIX? Do romantismo para o realismo, naturalismo, simbolismo e parnasianismo foram só 50 anos, 60. Em 60 anos mudou-se de pensamento 5 vezes, enquanto antes levou-se quase 400 anos para mudar de pensamento só 3 vezes. Olha a diferença que faz essa informação, né, compartilhada. Bom, e o barroco vocês têm aqui, ó. O que acontecia nesse período? Lembrando, nós estamos falando de Europa, não estamos falando do Brasil. O que acontecia lá? O barroco lá foi de meados do século XVI, né, até o século XVII, século XVIII. Né? O que aconteceu aqui? Em Portugal, o barroco começa mais ou menos aqui, ó, finalzinho do século XVI, e dura até aqui, meados do século XVIII, né? 1756. Então vejam o tempo que ele dura: 1580, 1680, 1756, quase 200 anos, né? A humanidade pensando meados do século XVI aqui, por quê? O barroco começa primeiro na Itália, na França, né? Um pouco antes de 1580, e chega em Portugal em 1580. Nessa época havia o que? A reforma protestante, o racha da igreja. Vocês, estudantes de história, sabem bem mais disso do que eu, né? A reforma protestante fez um racha na igreja cristã. Com a reforma protestante, a igreja fez o quê? A contra-reforma. A contra-reforma ou reforma católica, que eram medidas que iam de encontro ao iam de encontro quer dizer que se chocavam, se batiam. A igreja protestante falava uma coisa, a igreja católica ia fazer algo contrário à igreja protestante. Então foi um movimento de contra-reforma ou de reforma católica. O feudalismo, que eram os feudos, né? Eu sou dono de terra, então eu sou praticamente o rei, sou eu que mando. O feudalismo entrou em decadência, foi entrando em decadência, e aí foi substituído pelo mercantilismo. O que era o mercantilismo? Vamos lembrar, falamos disso, se não me engano, umas aulas atrás aí, ou na aula passada. O mercantilismo era o comércio de metais. Lembra que Portugal veio para o Brasil e queria saber se aqui tinha ouro e prata? O mercantilismo era a economia baseada nesse comércio de metais preciosos. Foi ele o precedente, né? O pai do capitalismo que nós vivemos, né, até hoje. Então o contexto da Europa era esse, estava muita ebulição. Eles estavam saindo de um período, né, da Idade Média, né, que era o teocentrismo e o antropocentrismo como divergentes. E aqui no barroco, com essa história da igreja, essa guerra, né, que isso causaram guerras e muitas mortes. Essa contra-reforma católica, o protestantismo. O que acontece aqui? Muita dualidade. A humanidade ficou meio perdida, como sempre, né? A gente sempre vive perdido, incrível isso. A humanidade ficou meio perdida, ela não sabia para onde ia, né? Ou se ela continuava igual lá, né? Teocentrismo, Deus, se eu tenho que cuidar, porque senão eu vou morrer e eu vou para o inferno, ou eu vou aproveitar os prazeres da carne. Parece uma churrascaria, né? Prazeres da carne. Mas era isso. O povo não sabia se servia a Deus ou se ficava aqui na terra. Ficava naquela coisa, vai ser eu morrer e tudo acabar mesmo. Se for só essa vida aqui, eu tenho que aproveitar, né? Porque a vida é curta. Então o barroco nasce nessa dualidade. Por isso que a principal característica do barroco é o conflito. Você tem um conflito sempre. O homem, ele não sabe onde ele põe o pé a humanidade para se segurar, né? Vindo de todas essas confluências, como eu falei para vocês. A arte, ela imita a vida, ela reflete a vida. Se o mundo todo estava perdido em conflito,
A arte ia mostrar exatamente isso. E foi isso que o barroco fez. Como era a linguagem barroca? Erudita. Vocês podem ver, vou citar agora Gregório de Matos, que é mais perto de vocês. Brasileiro. Erudita, rebuscada. Uma linguagem difícil, clássica. Um texto barroco, ele não é fácil para ser lido e interpretado. Você tem que ler com muito cuidado, prestar muita atenção, ler às vezes com dicionário aqui, né? Ajudando para você entender o que ele está dizendo. É essa linguagem. E dramática. Barroco era exagerado. Tudo no barroco era exagerado. Era exagero, drama, né? Emoção demais, palavra demais, cor demais, sofrimento demais, tudo demais barroco. Todo exagerado. E um excesso de detalhes. Isso a gente vê principalmente na escultura. Já eu falo para vocês. Principalmente a escultura barroca, que no Brasil foi muito forte. Né? A arte barroca, na arquitetura e na escultura no Brasil, foi muito forte. Na Europa também, mas aqui com um novo rosto, que já eu falo. E o uso das figuras de linguagem. Né? O uso das figuras que mostravam essa dualidade, que mostravam este conflito, uma linguagem figurada que mostrava todo esse conflito que o homem vivia. Aí elas se dividem em duas coisas, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma delas é o cultismo e a outra é o conceptismo. Por que está cultismo ou gongorismo? Porque quem criou esse modo de escrever foi Luís de Gôngora. Então daí o nome, né? Gongorismo. O que é o cultismo? Quem fazia isso aqui no Brasil? É cultismo, viu? Não é ocultismo, não. Cultismo. Cultuar a palavra. Uma maneira de escrever que prezava muito a inversão de ideias. Gregório de Matos fazia isso muito nos poemas dele. A inversão sintática, a inversão de frases, a valorização formal da palavra e a imagem. Junto com essa valorização formal, olha as figuras de linguagem. Eu especifiquei para vocês aqui, para vocês perceberem como essas figuras retratavam as características do barroco. Essas figuras de linguagem que está aqui, ó, o uso das figuras e o exagero, a dualidade, o conflito, está tudo aqui, ó. Antítese e paradoxo. As figuras do oposto, da oposição, do contraste. O hipérbato e a hipérbole. Hipérbole e exagero, né? A figura exagerada, né? A dramaticidade barroca. E o hipérbato é exatamente uma figura de sintaxe que você inverte a ordem. Sabe o mestre Yoda, ou Yoda, como vocês preferirem, do Star Wars? O Yoda lá, o Jedi lá, super poderoso, orelhudinho, virou bonequinho, agora bebê e todo mundo gosta. O Yoda fala assim, o Yoda fala por hipérbatos, né? Em vez de ele falar que a força esteja com você, ele fala o quê? Né? Que com você a força esteja. Então ele faz uma inversão de ordem. E no barroco, olha como isso é antigo, ó, tá vendo? Como isso é lá no século XVI. As pessoas já faziam isso para quê? Para que quando o texto fosse lido, o poema fosse lido, as pessoas tivessem mais cuidado mesmo. Você tem que ler com cuidado aquela frase. Camões usa uma frase no poema dele que ele fala assim: o perigo ao mar, o perigo e o abismo ao mar deu Deus. Se você colocar em ordem direta, vai ficar assim: Deus deu ao mar o perigo e o abismo. Aí o Camões vai e inverte. E o Gregório de Matos fazia muito isso, essa inversão, essa troca. As metáforas, como não podia deixar de ser, a transformação de uma coisa em outra, as comparações, as metonímias, né? Falando de novo de Gregório de Matos aqui, Brasil, ele faz um poema o poema se chama Ao Nosso Senhor Jesus Cristo Crucificado. Só que em nenhum momento do poema ele usa o nome Jesus. Ele diz assim: a vós rogo, olhos eclipsados, a ti peço, pés e mãos cravados, a você eu oro, coração dilacerado. Quem são os olhos eclipsados? Quem são os pés cravados? Quem é o coração dilacerado? Cristo crucificado, né? A imagem de Cristo crucificado. Isso é metonímia. Quando você substitui uma coisa, ao invés de ele falar Jesus, Cristo,
ele fala olhos eclipsados, pés e mãos cravados, coração dilacerado. Então aí é o uso das figuras, né, recorrentes. E a outra ideia foi o conceptismo ou quevedismo, né, de Francisco de Quevedo. Não é o padre Quevedo não, viu? Deus o tenha. Francisco de Quevedo, que também cria essa maneira. O que é o conceptismo? Em Portugal e no Brasil, quem fez muito isso foi o padre Antônio Vieira, através dos sermões. Sermão de Santo Antônio aos Peixes, sermão da Hora Milagrosa, enfim. Ele faz o quê? Enquanto o ocultismo trabalhava mais com os versos, a inversão, as figuras, o conceptismo trabalha a prosa, né? Os textos. E aí vem um jogo de ideias, analogias muito complexas, comparação, raciocínio lógico. O que o conceptismo e Padre Antônio Vieira é no Brasil? Ele é o pai da retórica. Quem aí pretende atuar na área jurídica, né, fazer direito e depois ser procurador, delegado, juiz ou o que for, tem que ler Padre Antônio Vieira. Todo escritório, né, de direito que você entra, bons escritórios, né, bons advogados, bons juristas, você olha na biblioteca dele, Padre Antônio Vieira vai estar lá. Por quê? Porque ele é o pai da retórica, né? Padre Antônio Vieira fazendo os sermões, o que um promotor, um advogado, um procurador faz no júri, né? O uso de comparações, de analogias, né? Um sermão do Padre Antônio Vieira famoso, né? Que ele fala que um é enforcado por roubar comida e roupa, e o outro mata e rouba nações inteiras e é elevado ao posto de rei, né? Fazendo críticas, que ele era bem crítico para Padre Antônio Vieira. Isso é o conceptismo, né? A argumentação lógica através de analogias, comparações. Por isso o conceptismo ele se efetiva mais na prosa do que nos versos, certo? E na literatura, que é isso que a gente está falando, olha, o que é a literatura? Olha os conflitos aqui, que eu falei para vocês lá no começo. Aquele contexto histórico conflitante, de guerra, principalmente das igrejas cristãs na época, né? Vamos lembrar que em 1580 nós estamos ainda no século XVI, nós temos a expansão, né, marítima de Portugal, Inglaterra, enfim, toda aquela bagunça que nós tínhamos aqui. E aqui ocorreu uma coisa que eu falei para vocês também no quinhentismo, lá em Camões, aliás. Nessa época, Portugal foi anexada à Espanha, a dinastia de Avis, né? Acabou. E a Espanha foi lá e catou Portugal, anexou, né, a União da Península Ibérica, né? Vocês conhecem bem também. Então essa foi uma outra coisa que faz com que esse conflito ocorra. Olha só, a literatura barroca era feita por conflitos, por contrastes, por dualidades, que se materializava na escrita e principalmente nas esculturas, na arquitetura barroca, no que? Dualidade, fé e razão. Não se sabe para quem eu exercito minha fé, eu cuido da minha alma, ou eu acredito na ciência que estava incipiente naquela época. A ciência com suas novas descobertas. A vida e a morte. Existe vida depois da morte? Existe o espírito ou é só matéria para eu cuidar da minha fé? Então o homem se questionava entre o divino e o terreno, né? Eu e agora? E se eu não cuido da minha alma, acreditando na ciência, na razão, nos prazeres terrenos, e aí eu morro e eu descubro que existe sim um espírito, um divino, e aí eu chego lá na frente de Deus, Deus fala: e agora, meu filho, o que é que você vai arrumar da vida aí? Aprontou todas e mais alguma lá na terra. Então as pessoas se preocupavam, né? E em momentos de caos, em momentos de desordem, aí se lembra, né, de Deus. E vamos lembrar que isso tudo no meio de uma briga de fé, com a Igreja Católica pressionando, né, a Igreja Protestante do outro lado, né, pressionando, o islamismo, enfim, é o de sempre, né,
aquela coisa que a gente sempre está vendo, mas nessa época as coisas eram bem difíceis. E o homem vivia nesse conflito todo. E isso se mostrava dentro da arte barroca. Na Europa, tem uma característica barroca, que eu coloquei bem aqui na pintura, contraste claro e escuro, mas que era comum a todos eles, chamado jogo de luz e sombra. Por quê? O barroco europeu era muito cinza, era muito branco, preto, marrom, cinza, o claro e o escuro. Esse jogo de contraste, né? A luz incipiente sobre os olhos sofridos de Jesus Cristo, que é uma diferença do barroco brasileiro, vocês vão ver na outra aula. O barroco brasileiro foi colorido, trouxe a cor, talvez isso que chamavam de cor local. Como o Brasil agregou o barroco, mas o barroco brasileiro ele foi um barroco diferente do barroco europeu. O barroco brasileiro, por exemplo, a arquitetura, a pintura, a escultura tinha cor, né? Era mais vivo, né? Era mais, digamos, não era tão triste quanto o barroco europeu, né? Que tinha uma outra situação. Bom, aqui são outras manifestações. Na literatura, você já sabe que a linguagem era rebuscada, erudita, clássica, que dois viés de linguagem foram escolhidos, o cultismo e o conceptismo. O cultismo com seus conflitos, contradições, mostrados aqui nas figuras, o conceptismo pela comparação, pela analogia, pelo raciocínio lógico, pela argumentação, né? E que essa literatura demonstrava o modo de se viver e de se pensar da época. As manifestações artísticas, eu coloquei algumas para vocês, e algumas características aqui. A escultura barroca, como eu disse, foi muito forte, muito detalhista, né? Aqueles mantos esvoaçantes ao vento, né? A expressão dramática no rosto. Aqui na nossa cidade, nós temos muita escultura e arquitetura barroca. Aqui em Cuiabá, a igreja de Chapada, a igreja de Nossa Senhora Santana, né? Quem é católico já deve ter ido lá, quem não é, visite como cultura, é exemplo de arte barroca. Aqui nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, que é outro exemplo, né, de arte barroca bem conhecida aqui na cidade. Aqui no Palácio da Instrução, que é um museu, vocês têm muita arte barroca que foram obras artísticas que foram retiradas da segunda igreja matriz, quando foi demolida para construir essa que nós temos hoje. Então as obras artísticas que estavam na igreja matriz, que eram barrocas, foram levadas para o Palácio da Instrução. Aquele prédio amarelo bem ali do lado, é um museu. Uma hora vocês vão lá, visitem que vocês vão ver. E o que é essa dramaticidade barroca? Aí eu vou falar para vocês. Você olha no rosto da escultura. Geralmente é a tristeza nos olhos, né? Aqueles olhos, muitos olhos às vezes esbugalhados, muito tristes, ou olhos de raiva. Isso é a escolha do artista, né? É o artista que faz isso. Aqui na igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário, se vocês forem na frente da igreja, tem uma Nossa Senhora do Rosário em tamanho natural, né? Uma estátua bem grande, que é um exemplo, né, de arte com influência barroca. Não é da época, mas é com influência barroca. Você olha no rosto da Nossa Senhora do Rosário, ela está olhando para você com um olhar tão duro, tão punitivo, que ele olhar assim: quando eu te encontrar, você vai ver. Quando a gente se tiver, frente a frente, você fala: meu Deus, você sai de lá. Mas isso era para quê? Existia algo na Idade Média que eles falavam que a arte religiosa devia servir para causar um impacto de devoção em quem via, seja pela grandiosidade, né? Seja daquelas igrejas enormes que aparecem uma formiguinha, a grandiosidade de Deus, seja por esse impacto devocional da própria fé. Você olhar para a cara da santa e fala: meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Ou os Jesus Cristos de sacristias, que você entra, geralmente é assim, o Cristo crucificado está todo ensanguentado, né? Aqueles olhos de sofrimento. Você fala: meu Deus do céu, não é tudo isso por minha culpa, ele fez isso por mim.
Isso é aspecto devocional, que o artista pensa. E da época, como eu falei, o que tem dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário São Benedito é barroco, a igreja de Nossa Senhora Santana, aqui em Chapada dos Guimarães, é barroca, e quem tem a oportunidade de viajar pelo Brasil pode ver sempre. Aqui no Brasil a arquitetura e a escultura barroca, elas são muito presentes. Aí o detalhismo é o quê? Você vê os cabelos, as roupas, tudo muito bem feito, tudo muito cuidado, né? Aleijadinho é o nosso maior artista conhecido no mundo, aí na outra aula a gente vai falar sobre isso. A pintura na Europa tem essas características. Diagonal, o que é diagonal? O quadro não é prensado, porque até então se faziam quadros muito retos. Quando se escolhe o aspecto diagonal, dá uma ideia de grandiosidade na tela, de profundidade. E o barroco, sim, trouxe cenas do cotidiano. Apesar da arte barroca propagar de maneira muito forte a fé católica cristã, né, a doutrina, o ideário católico cristão, ele também trazia cenas do cotidiano, do dia a dia, sempre nesse jogo do claro e escuro. Só para vocês notarem a diferença do Brasil, né, a igreja que tem em Ouro Preto, foi a abertura, usaram o teto da igreja na abertura da novela do Chica da Silva, mostra bem essa diferença. Como aquilo é colorido e como o europeu era tudo no preto e branco. E essa grandiosidade aqui, ó, é por exemplo, essa igreja de Ouro Preto, você olha de baixo assim, ó, para cima, parece que não tem teto. Você sente como se o céu tivesse realmente se aberto, e ali tem a figura de Nossa Senhora, uma Nossa Senhora negra, coberta de anjos. Então essa monumentalidade é isso, dá ideia para você do infinito, o que antes não se tinha nas obras. A arquitetura eu já falei, mas olha, emotividade, dinamismo, poder de movimento e controle da natureza. No livro de vocês, para quem está com o livro aí na mão, folheia aí, vocês vão encontrar uma foto bem grande do Palácio de Versalhes na França. Aquilo é um exemplo de obra barroca. Controle da natureza, cascatas, né? Talvez a obra barroca em arquitetura mais antiga sejam os jardins suspensos da Babilônia, de Nabucodonosor, que era do rei Nabucodonosor, que era uma das oitavas maravilhas do mundo antigo, que não existem mais. Os jardins suspensos da Babilônia. O Palácio de Versalhes na França mostra bem isso, aqueles jardins enormes, né? Os detalhes da arquitetura do palácio, as fachadas, aquelas colunas monumentais, isso aí é arquitetura barroca colocada. E na música, apesar de nós não conhecermos muito, né, muita gente não gosta muito, barroco fez grandes mudanças na música. 2 nomes que vocês podem pesquisar e ouvir: Verdi, Monte Verde, mas Verde é só colocar Verdi com I, que vocês vão encontrar, e Bach, B-A-C-H. São 2 músicos que mudaram a escala musical. Não é que fez um ritmozinho novo, não. Eles mudaram o jeito de contar as notas musicais. Lembra do Sá de Miranda, no classicismo, que trouxe os versos decassílabos para Portugal, que só escrevia em redondilha, 5 e 7 sílabas, e ele trouxe os versos decassílabos, de 10 sílabas, a medida nova na poesia? Isso que Verdi e Bach fizeram. Eles influenciaram toda a música de lá para cá, né? Porque eles mudaram a escala das notas musicais, né? E aí influenciou outros, Mozart, enfim, né? Toda a música clássica. E a ópera é um exemplo disso. A grandiosidade da ópera ao cantar, mas não foi só um estilo. Não é que o barroco trouxe a ópera, né? Ele traz a ópera como um estilo novo de apresentação, porém ele muda a própria música barroca. E se a gente pegar os cantos gregorianos, se vocês já ouviram, se não ouviram, dá só uma escutadinha aí, né? Porque está na casa de vocês, põe aí canto gregoriano, que vai aparecer um monte, vocês ouvem os 2, 3 minutinhos, vocês vão entender, né? Esse modo, e lógico, a música sempre voltada à grandiosidade. O teatro, a França foi quem mais abarcou esse teatro novo, ao gosto de uma elite, vamos colocar assim. Teatro grandioso, obedecendo os clássicos, de uma forma muito rígida, muito coerente, sem cenas ousadas. Só para falar o nome, Molière, né?
Molière, que hoje é nome de prêmio. Molière foi um dramaturgo, teatrólogo, que na época, né, fez muitas peças e que vem dessa influência barroca. Certinho, crianças? Bom, espero que vocês tenham entendido tudo. Dê uma olhadinha aí nas atividades, ó, sempre lembrando, atividade está aqui, essa aqui de sala e proposta. As outras, a professora Silvia está nos grupos de vocês, tá? Vocês têm lá a sequência das aulas, ela envia tudo e não se esqueça, quem está monitorando as tarefas é ela, para onde enviar. Vocês, qualquer dúvida, podem falar direto com ela lá nos grupos, tá bom? Abração, até a próxima aula.